Ora viva! O meu nome é Luís Corte Real, sou editor da Saída de Emergência e também da revista Bang. Sou mestre de jogo de uma campanha de Dungeons and Dragons intitulada Os Renegados de Baldur's Gate, uma campanha que se passa no cenário de Forgotten Realms. Ora, eu sou mestre de jogo desde os meus tempos de adolescente. Também fui mestre de jogo de Call of Cthulhu durante muitos anos, que é um dos meus role-playing games favoritos, porque se baseia na obra de H.P. Lovecraft. Mas o que nos traz aqui nesta campanha, intitulada Os Renegados de Baldur's Gate, é fantasia no cenário de Forgotten Realms, segundo as regras de Dungeons and Dragons. É a primeira vez que vamos fazer um videocast, portanto preparem-se, nós vamos ter problemas de som, vamos ter problemas de imagem, vamos dar pontapés nas regras, porque nós somos muito flexíveis na interpretação das regras. A mim, como mestre de jogo, que me motiva sempre mais e a minha atenção é no ritmo de jogo, na trama. As regras são só ferramentas para conseguir fazer avançar a trama. Portanto, às vezes eu dou-lhes uns pontapés. Às vezes vocês vão ouvir pessoal a mastigar amendoins ao pé dos microfones. Nós não somos profissionais, somos um grupo autêntico de amigos a fazer um roleplay game old school, sem telemóveis e sem internet entre nós a separar-nos. Ora bem, vamos fazer um breve resumo. Por que é que se chama Os Renegados de Baldur's Gate? Ora bem, era uma vez 3 personagens que vinham do interior do continente, em direção à costa: Amaril, Morgana, 2 elfos, e Guruk, um alforque, portanto meio orc, meio humano. O destino quis que se conhecessem quando foram atacados por uma tribo de goblins numa floresta já perto da costa. Eles não se conheciam, acabaram por se entreajudar uns aos outros. Provavelmente teriam sido capturados ou mortos nessa floresta se não fossem salvos por uma caravana de anões que se dirigia para Baldur's Gate, uma das maiores cidades da Costa da Espada. À frente dessa caravana estava um velho guerreiro e mineiro de nome Gundren, que levou os aventureiros feridos para Baldur's Gate. Mais especificamente para a casa de um antigo companheiro seu de aventuras chamado Jack Morak. Ora, o filho de Jack Morak é uma das personagens desta campanha, e que chama-se Brel, e esse Brel rapidamente fez amizade com os 2 elfos e o meio orc que tinham acabado de chegar a Baldur's Gate pela primeira vez, nunca tinham estado numa cidade daquela dimensão, e devo dizer que nenhum deles ficou impressionado com os edifícios, as muralhas, as multidões nas ruas, o cheiro fétido dos becos, a criminalidade de noite. Eles vêm de florestas, vêm de aldeias e vilas pequenas, estavam curiosos por conhecer o mundo dos humanos, não ficaram bastante impressionados com o que viram, mas gostaram muito do Brel, do pai do Brel, do velho anão, e nasceu ali o princípio de uma amizade que vai desenvolver-se em muitas aventuras. Alguns dias depois, o anão Gundren partiu para o norte distante, mais especificamente para a mina do Eco Ondulante, uma mina que ele havia descoberto com os seus 2 irmãos, perto da aldeia de Phandalin, a 2 dias de viagem de Neverwinter. Como o Gundren precisava de guarda-costas para muscular mais a sua caravana, ele convidou o Jack Morak. Ora, aqui para nós há centenas de mercenários a vender os seus serviços em Baldur's Gate. O Gundren não precisava de convidar o Jack, que ainda por cima é sargento dos vigilantes da parte alta da cidade. Mas tanto o Gundren como o Jack tinham sido companheiros de aventuras há 20 anos. Aqueles aventureiros que partem para os descampados, para as florestas, para as masmorras, à procura de monstros, de tesouro, o clássico grupo de heróis. Mas isso já tinha sido há 20 anos. E ambos gostavam de recordar isso e falar disso. E aproveitaram esta viagem, ao fim e ao cabo, para falar desses velhos tempos. O Jack lembrou-se de convidar o filho e já agora os novos amigos que tinham acabado de chegar ao Baldur's Gate, portanto os 2 elfos e o meio orc, a acompanhá-los nessa viagem. E todos acharam que ia ser uma oportunidade ótima de verem a Costa da Espada,
apanhar um navio em Baldur's Gate, subir para o norte, passar ao largo de Waterdeep, a joia do norte, a cidade dos esplendores, continuar ainda mais para norte, desembarcar em Neverwinter, eventualmente visitar Neverwinter e depois conhecer os arredores. Mal sabiam eles que este ia ser o início de uma campanha complicada, dura e com algum sangue. Para além do Brel, do Amaril, da Morgana e do Guruk, juntou-se outro elemento ao grupo, a ladra, uma rogue chamada Runa. Ela apanhou o mesmo navio por mero acaso, pois fugia das autoridades, novamente de Baldur's Gate, quando se escondeu dentro de um barril, só que esse barril fazia parte de um conjunto de equipamento que ia ser levado para um navio. E ela, quando saltou do barril, já estava num navio que já estava a levantar âncora e ela foi forçada a ir para norte, mas como fez logo amizade com o resto do grupo, todos eles jovens, todos eles ávidos de aventura, nasceu ali uma união e uma amizade. Neverwinter, uma bela cidade de granitos claros, com a espinha do mundo, montanhas gigantes, branquiçadas mais a norte, para lá da qual não é fácil viver. É uma cidade impressionante, mas os personagens pouco tempo tiveram Neverwinter. Gundren e Jack partiram mais cedo, em direção a Phandalin, e o resto do grupo, os mais jovens, partiriam só 2 dias depois, com as provisões que o anão Gundren tinha encomendado e que não estavam prontas ainda. O que acontece é que quando o grupo parte pelo mesmo trilho atrás do pai do Brel e do anão, descobrem que eles foram capturados por goblins e acabam por ser eles que os salvam. E o velho anão não se esquece que tem essa dívida de vida para com o grupo de jovens. Nos dias seguintes, os jovens acabam por ir também até à mina do Econdolante, uma mina que estava desaparecida há 5 séculos e que tinha sido descoberta recentemente pelos anões, e ajudam os anões a expulsar as criaturas que lá estavam instaladas. Infelizmente, os 2 irmãos de Gundren morrem. Portanto, ainda reforça mais o sentimento de dívida que esse velho anão mineiro tem para com os jovens do grupo. Ora bem, Phandalin, uma aldeia próxima da mina, também havia sido tomada pelos Mantos Vermelhos. Era uma miserável irmandade de mercenários que os heróis conseguiram expulsar da aldeia. A capitã desse bando, uma tal Ruby, era uma espadachim formidável, mas conseguiu escapar. Hoje em dia, os habitantes de Phandalin adoram os jovens porque eles chegaram lá, expulsaram aquela irmandade de mercenários que oprimia o povo e roubava tudo o que queria. Portanto, aquela vilazinha, aquela aldeola no meio ali na fronteira entre a Costa da Espada e já o mundo mais selvagem, a fronteira, eles veem nesse grupo segurança, civilização e fidelidade, ao fim e ao cabo. Parecia que este grupo de jovens heróis estava destinado a grandes coisas, até que regressaram a Baldur's Gate e tudo começou a desmoronar. Quem já deu uma vista de olhos à caixa de iniciação a esta nova edição de Dungeons & Dragons reconheceu o resumo que eu fiz. É inspirado na aventura que vem na caixa inicial. A aventura que eu usei como base para as sessões seguintes é uma aventura chamada Murder in Baldur's Gate. Não é sequer uma aventura de 5ª edição, é ali de uma transição entre a última edição e esta. E, portanto, cuidado, tem spoilers, se um dia pretenderem jogar. Ora bem, pouco depois de chegarem a Baldur's Gate, as personagens são surpreendidas pelo assassínio do mais importante duque da cidade, Abdel Adrian, que também era marechal dos Punhos Flamejantes, que são os mercenários que servem como exército de Baldur's Gate. Ora, os heróis tentam salvar o duque, mas não conseguem, o duque morre. Mas nem por isso a cidade deixa de reconhecer aos heróis o esforço que fizeram perante toda a cidade, porque o duque foi morto numa cerimónia em que havia milhares de pessoas a assistir, e passaram a chamar o grupo os Heróis do Largo, onde se deu o combate
e onde o Duque acabou por falecer. Ora, como heróis do largo, as novas coqueluches da cidade foram assediadas por várias forças de Baldur's Gate. Pelo poderoso Duque Silvershield, que pretendia manipular a eleição e eleger um homem seu para o lugar do falecido Duque Abdel Adrien. Foram assediados também por um tal Ravengard, que é o novo Marechal dos Punhos Flamejantes, herdou o posto com a morte do Marechal anterior. Ele era o braço direito do Duque que faleceu, e ele queria ocupar o lugar desse Duque. Portanto, ele também assediou os heróis para o seu lado. E, por fim, foram assediados por Rael, uma das principais figuras do crime de Baldur's Gate, um dos nomes mais importantes da guilda. E a guilda do crime, em Baldur's Gate, é uma força temível que consegue fazer frente tanto ao poder dos duques como ao poder dos próprios punhos flamejantes. Mas os heróis do largo só podiam trabalhar para uma das três forças e optaram por trabalhar para o duque. Ora, infelizmente, Baldur's Gate é uma cidade de conspirações e violência, e ainda mais depressa do que a sua ascensão foi a sua queda. Descobriram que o Duque, para quem trabalhavam, estava a conspirar para assassinar todo o parlamento da cidade, e ao mesmo tempo deu-se um incidente nas docas em que Morgana, a elfo do grupo, matou por engano alguns punhos flamejantes. Foi aí que ela começou a ser conhecida por a assassina das docas. Ora, quando os heróis do largo foram alvo de uma cilada congeminada pelo Duque e pelos punhos flamejantes, acabaram por matar o Marechal dos Punhos Flamejantes numa estalagem que ficava fora da cidade, porque também se não o matassem, provavelmente tinham sido capturados, arrastados de volta para Baldur's Gate e enforcados numa via pública. Posteriormente, quando descobriram que o Duque os estava a manipular, que os tentara capturar e que estava a planear rebentar com o Parlamento e com algumas partes da cidade alta e assassinar imensos inocentes, os heróis foram até ao palacete do Duque para o confrontar, mas a Morgana, mais uma vez, precipitou-se e, com uma bola de fogo, um famoso feitiço que não está ao alcance de qualquer feiticeiro, incinerou por completo o Duque. Ora, matar um Duque e matar um Marechal é dos crimes mais hediondos que se pode fazer em Baldur's Gate. Eles transformaram-se no grupo de malfeitores mais procurado de Baldur's Gate e tiveram de abandonar a cidade. É de salientar que foi a feiticeira Morgana que matou ambos. O Duque, com um feitiço, e o Marechal, decapitando-o quando ele estava inconsciente. Porquê é que uma elfo que não era uma má pessoa começou a enveredar por esse caminho? Isso é algo que nós vamos perceber mais para a frente. Bem, e é aqui que o grupo de aventureiros perde o nome de Heróis do Largo e passa a ser conhecido como os Renegados de Baldur's Gate. Ora, os nobres da cidade odeiam os Renegados, depois mataram o Duque, e já começa a haver rumores que foram também eles que mataram o Duque Abdel, que toda aquela tentativa de salvar foi uma encenação e que eles mataram também o Duque Abdel logo no início. Vamos ver se é verdade. Os militares, os punhos flamejantes, também odeiam os renegados, pois eles mataram o seu marechal. O povo despreza os renegados, pois a assassina das docas, numa precipitação durante um desfile nas docas, quando matou alguns punhos flamejantes, matou também alguns inocentes da cidade exterior. Sendo forçados a abandonar Baldur's Gate, os renegados partem para norte e regressam a Phandalin, aquela pequena aldeia ali entre a civilização da Costa da Espada e o mundo mais selvagem do interior. Essa aldeia bem distante, onde ainda são vistos como heróis. Ora, algumas semanas depois, Morgana, que andava a ter estranhas visões premonitórias dadas pelo seu deus Ogma, ou assim pensava ela, avisou o grupo que vinha aí um grupo de mercenários enviados por Rael. Não sei se lembram, ela era a tal manda-chuva da guilda do crime em Baldur's Gate, e esses mercenários vinham a Phandalin para os capturar ou para os assassinar. Ora, com este aviso que a Morgana recebeu da sua visão, pensava ela que de Ogma, os renegados montaram uma armadilha aos mercenários e foi um combate duríssimo que durou uma sessão inteira de 3 horas, onde vários dos renegados ficaram tombados inconscientes, moribundos, mas acabaram por vencer.
chacinaram o grupo de mercenários todos, deixaram apenas um vivo, com indicações para voltar a Baldur's Gate, a dizer a Rael que da próxima vez que ela tentasse algo do género, iam atrás dela. Ora, posteriormente, através dos contactos que a Runa, lembram-se, a ladra, que embarcou por acidente no navio que foi para norte, ela está... O sonho dela era ser alguém na guilda. Ora bem, esse sonho já morreu há algum tempo, portanto ela agora está envolvida com os Zhentarim. Os Zhentarim são uma organização internacional de crime, de chantagem, de pressão, e ela está a dar os seus primeiros passos nessa organização. E essa organização criminosa informou-a que Rael queria marcar um encontro com eles. A Rael, que segundo os renegados começavam a concluir, os manipulara para que matassem o Duque, os manipulara para que matassem o Marechal, pois ambos eram os maiores adversários que ela tinha na cidade de Baldur's Gate. E a Rael que supostamente enviaram um grupo de mercenários para acabar com eles em Phandalin. É aí que eles se questionam: queremos falar com a Rael? Queremos, eles querem respostas. E as respostas vão estar em Waterdeep, onde é marcado o encontro. Ora, o encontro com Rael em Waterdeep, uma cidade que os renegados não conhecem, apenas de vista ao longe quando passaram de navio para o norte, é onde começa a campanha, a primeira temporada dos Renegados de Baldur's Gate. Portanto, tudo o que vocês ouviram aqui para trás é um resumo do histórico recente das personagens. Este primeiro episódio chama-se Bem-vindos a Waterdeep e a primeira temporada intitula-se A Golpada dos Dragões. No original é Dragon Heist e é uma aventura oficial de Dungeons and Dragons, portanto, se vocês estão a planear jogá-la, se calhar convém não assistir ao videocast durante alguns tempos. Portanto, preparem-se. Na próxima sessão começamos em Waterdeep. O inverno chegou, como na Guerra dos Tronos. Os telhados estão brancos, as ruas estão cheias de gente, o nevoeiro cobre a cidade e os renegados querem saber, afinal, quem é que andou a brincar connosco. Então, até à próxima sessão.